Olá! O Câmara Notícias está começando agora. Semana no Legislativo inicia com sessões especiais. A sessão ordinária foi transformada em especial a pedido do vereador Michelon Apoitia para destacar o serviço prestado pela Unidade de Acolhimento de Bagé. O setor público fornece apoio a pessoas que estejam em vulnerabilidade social, ocasionadas por consumo de álcool e drogas. O coordenador da UA, Roberto Carlos Vieira, recebeu uma placa pelos serviços prestados e ficou emocionado com o vídeo ilustrando as atividades. Após foi retomada a sessão ordinária, os vereadores fizeram uso da palavra. E entre as tramitações do dia, o projeto de lei 075 de 2022, que estabelece a obrigatoriedade aos centros obstétricos de realizarem o parto imediato nos casos de gestação de risco. Este ficou em vistas com a bancada do PT. Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher realiza atividades de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Em 6 de dezembro é comemorado em todo o Brasil o Dia do Laço Branco, data que marca o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Em Bagé, a atividade foi realizada no centro da cidade pelo governo municipal por meio da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher. A ação ocorreu na Praça Silveira Martins com a secretária da pasta Cândida Navarro e a equipe da secretaria, conscientizando os homens sobre a importância do apoio de todos pelo fim da violência contra a mulher e colocando um laço branco, o símbolo da campanha, na camiseta dos abordados que aceitaram participar. Dia 6, então, nós começamos esse movimento de manhã com a questão do laço branco. É uma questão simbólica que significa paz em casa, paz no lar, paz nas relações. E a aceitação. Primeiro que o nosso objetivo era só conversar com os homens. As mulheres a gente tem conversado bastante. Então, a gente precisa ter agora, contrabalançar, equilibrar essa conversa falando com os homens. E a gente decidiu que aquele dia ia ser só com os homens. Nós só iríamos conversar. E a nossa surpresa boa foi que houve, sim, uma receptividade e aquela resistência que se tinha antes, ela se transformou agora numa vontade de falar. Ainda que essa fala, ela ainda tenha esse ranço machista, ela ainda tenha justificativas, ainda tenha um contraponto que não é a verdade em si, falando do ponto de vista da violência mesmo, especificamente, do tipo assim, mas quando apanha, apanha porque fez alguma coisa, né? O homem também apanha. Né? Ou dizer, o homem também morre até mais, mas só que o homem morre no trânsito, o homem morre no tráfico, o homem morre por briga, o homem morre na rua. Nós, mulheres, morremos dentro de casa, nos braços de quem amamos. Então, há uma diferença muito grande, e sem contar que em cada 100 casos de morte, 97, quando tem mulher, é mulher vítima de violência intrafamiliar, violência doméstica. Então, é uma diferença, né? E aí, o contraponto deles era justamente poder dizer que, hoje em dia, eles também estão cuidando dos filhos. Ótimo! Não estão fazendo favor para ninguém, os filhos, inclusive, são seus, né? Tem que cuidar do que é seu, não é? Então, está tudo certo. Mas já uma possibilidade de reflexão. Isso nos animou muito. Por que nos animou? Porque a gente vem numa luta de muito tempo por grupos reflexivos masculinos. A gente quer que isso se crie em Bagé. Na parte da tarde, aconteceu o 5º encontro Tecendo Redes das Políticas Públicas e Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Então, a gente lançou no dia 6 um apelo para as autoridades que estavam presentes no Tecendo Redes à tarde, que nos ajudassem nesse convencimento de que se implemente em Bagé os grupos reflexivos masculinos pelo Judiciário, incluindo isso na aplicação da Lei Maria da Penha, para que o homem se sinta, nesse primeiro momento, obrigado a ir nas reuniões. Porque enquanto isso ficar de forma livre, a maioria não vai. Até agora, cerca de 6.000 atendimentos foram realizados e mais de 1.200 mulheres vítimas de violência abrigadas, desde 2017, quando Cândida Navarro assumiu o então setor da Secretaria de Assistência Social, Habitação e Direitos do Idoso. O tamanho do trabalho realizado permitiu que a coordenadoria vinculada se tornasse uma secretaria independente, permitindo avanços nas ações relacionadas aos direitos das mulheres no município. A nossa primeira campanha do Laço Branco, a gente colocou mais em mulheres do que em homens.
Então, não é esse o objetivo. Né? Por quê? Porque os homens já estavam correndo. Não, isso, eu não bato em mulher, eu não faço isso. Tudo bem, mas tu tem amigos, tu tem primos, tu tem homens, parentes. Conversa com eles que tu não fazes isso e por que tu não fazes isso. Então, assim, foi muito importante. De manhã, a Blitz, 100% a gente voltou realizadas. Nós voltamos realizados pela ação, por essa resposta, essa vontade de dialogar. E à tarde culminou com o Tecendo Redes, em que a gente colocou homens a falar. Homens. Tá? Então, quando tu coloca os homens a falar, o outro se sente representado. Né? E aí ele vai conseguir refletir. Esse era o nosso objetivo e a gente considera que alcançou. E aí o nosso planejamento agora, 2023, é investir nas conversas com os homens. Né? Não queremos ser aquele grupo reflexivo que o judiciário deve assumir, né? Que a gente pensa que deve ser de lá, mas a gente proporcionar momentos de conversas bem com a equipe técnica, com a psicóloga, com a advogada, com a assistente social, para que eles tirem as suas dúvidas, porque as dúvidas que a gente tirou, tanto da Blitz quanto do Tecendo, foi exatamente com relação, mas homem também apanha hoje em dia, a gente já ouve falar. E eu digo, o nosso objetivo não é que nem mulher nem homem apanhem. O nosso objetivo é que tenha paz. Quando uma relação machuca, não está dando, é hora de pôr fim nesse ciclo, tanto para homens quanto para mulheres. Mas se a gente for pensar em percentuais de violência, não dá para comparar. Fest Fronteira Literária acontece durante Encantos de Natal e aproxima escritores da comunidade. O Fest Fronteira Literária volta a acontecer em Bagé no dia 15 de dezembro, na Praça do Coreto. O evento, que foi interrompido por alguns anos devido à pandemia, traz escritores para debates junto ao público. A ideia do Fest Fronteira é aproximar o leitor do escritor e criar os leitores, né? A programação deste ano traz a poeta Gabriela Silva, que recentemente lançou o livro Sacrifício Negado, o escritor e professor Rafael Bassi, autor de O Dia que Enganamos a Morte, o premiado contista Emir Rossoni, a professora e escritora Laura Ferraza, que tem publicações na área da história e da moda, o pesquisador Henrique Fagundes da Costa, que publicou 15 anos de pesquisa no Projeto Influência, e o premiado jornalista e escritor bagiense José Francisco Botelho. A gente espera, então, conseguir alcançar um público maior aqui em Bagé, e juntamente com a Unipampa, que é uma parceira do Fest Fronteira, a gente sim está conseguindo formar grupos de leitores, a gente já vem trabalhando com isso desde a primeira edição, e apresentando os escritores nacionais contemporâneos, o que é muito importante, porque a gente tem um costume de, nas escolas, estudar muito autores do cânone, autores já mortos, né? E a gente tem muito escritor bom, vivo, participando de eventos literários no país. Então a oportunidade de trazer esses escritores para Bagé e apresentá-los aos leitores é muito importante. O Fest Fronteira Literária, então, a 4ª edição acontece na quinta-feira, dia 15 de dezembro, a partir das 18 horas, na programação aqui natalina da cidade, na Praça do Coreto. Mostra de Educação Humanitária integra atividades do Dezembro Verde. A primeira edição da Mostra de Educação Humanitária foi realizada na terça-feira, dia 6 de dezembro, no ginásio da Escola São Pedro. A exposição contou com mais de 100 trabalhos realizados por alunos de escolas de educação infantil e de ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino. Eram desenhos, textos, fantoches, que tinham como tema o direito e a proteção dos animais. O trabalho é resultado das atividades feitas durante o ano em formações nas escolas. O meu objetivo é levar a todos os alunos, todas as escolas, todas as pessoas sobre os direitos dos animais, que é uma coisa, agora já é mais falado, já é bem mais conhecido, mas antigamente era algo assim que as pessoas nem sabiam que existia. Os animais têm direito, eles são seres sencientes e isso tem que ser divulgado, isso tem que ser trabalhado para que haja respeito e a compaixão com relação aos animais. As atitudes, os cuidados, principalmente com os animais abandonados, a gente vê muito abandono, vê muitas coisas acontecendo, então a educação é a base de tudo. É pela educação que começa, na escola que a gente aprende. Então, A mostra faz parte das atividades que marcam o Dezembro Verde. O mês é dedicado à conscientização de pessoas sobre a importância do combate ao abandono e aos maus tratos de animais. Será que o calor continua nos próximos dias? Veja na previsão do tempo. A semana vai ser de tempo firme em Bagé.
O sol predomina na quarta-feira e as temperaturas ficam entre 16 e 33 graus. Na quinta-feira, algumas nuvens aparecem e as temperaturas ficam entre 15 e 34 graus. Para a sexta-feira, o dia inicia com névoa, depois segue o tempo firme, com temperaturas mais baixas, entre 13 e 29 graus. Evento oficializa a instalação de Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres em Bagé. No dia 16 de dezembro, será inaugurada oficialmente a instalação da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres em Bagé. Dia 16, às 10 horas da manhã, nós vamos estar aqui na rua, com a rua fechada, aqui esse lado, tá? Recebendo todo mundo, porque, como tu disseste, a importância de se ter no município de fronteira, na região sul do nosso país, uma Secretaria da Mulher. O nome ficou Secretaria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher, mas nós temos aqui o CRM da mulher e temos o CRM da diversidade. Nós temos um ambulatório trans, um ambulatório que está atendendo não só a população trans, como toda a população LGBTQIA+, com médica, com enfermeira, né? Todos os exames encaminhados, todos os atendimentos. Então, é direitos humanos dessas duas populações. A partir de fevereiro do ano que vem, reiniciam as oficinas para a população LGBTQI a mais e para a população de mulheres vítimas de violência. Então, esse espaço aqui, ele não é só pioneiro por ser a primeira Secretaria da Mulher dessa metade sul. Eu estive num encontro agora em Porto Alegre e tinha 3 secretarias da mulher. Tá? E essas 3 secretarias, a única que é uma secretaria com infraestrutura, com equipamento, com equipe é a nossa. As outras são Secretaria da Mulher e Desenvolvimento, Secretaria da Mulher e tal coisa, mas numa sala, num espaço pequeno e não com autonomia. Então, Bagé realmente tem que valorizar, e eu faço esse convite para a população se apropriar, porque aqui tem ajuda de verdade, aqui tem a equipe técnica capaz de auxiliar. Nesse dia 16 vai ser um dia, assim, de celebrar. Uma coisa que a gente não queria celebrar, porque celebrar que a gente precisa ter um órgão que trata de violência não é uma coisa legal. Mas a gente quer celebrar, sabe o quê? Que alguém teve a coragem de criar esse espaço público, que a gente tem um espaço público que a gente acolhe, e a gente está acolhendo muita gente. A nossa média, que antes era 5, 6, passou para 12. Então aumentou a violência? Aumentou a denúncia. A denúncia aumentou muito, muito. As pessoas confiam. O nosso celular de plantão não para, o meu não para quem me conhece das redes sociais. Então, o que tem? Credibilidade. Turismo movimenta a Rainha da Fronteira. Alguns roteiros voltam a ser procurados. A área do turismo neste ano de 2022 foi marcada por uma retomada das atividades. Pesquisas indicam que dos 27 estados brasileiros, 5 são os mais procurados e que juntos concentram mais de 50% dos fluxos turísticos do país. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul, com 6,5% das preferências. Neste cenário favorável para o turismo interno, Bagé e o Roteiro do Vinho começam a figurar de forma significativa. Durante o mês de novembro, por exemplo, em que os feriados proporcionaram finais de semana estendidos, Bagé e região foi preferência de muita gente. É o caso desse grupo, que vem de cidades da região metropolitana. Eu venho da cidade de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Viajamos em torno de 6 horas para chegar até aqui. Eles circularam de Candiota Santana do Livramento, mas em Bagé tiveram a possibilidade de viver uma imersão na história, personificada por atores, dentro do roteiro Caminhos da Rainha. O projeto é capitaneado por Mariane Fernandes, que recebe a todos com traje típico pampiano e contrata artistas locais para contar a história dos principais prédios. Eu sou guia de turismo e sempre que eu posso incentivo as pessoas a fazerem isso. Quando a Mariane me disse que tinha isto, eu vibrei e disse: é isso que a gente quer, é o que o pessoal vai adorar. A primeira parada foi no Palacete Pedro Osório, logo após Catedral de São Sebastião, onde foram recebidos por General Teles. Tempo de guerra, todos têm que se identificarem. Quem são quem? Vocês vieram de onde? São de onde? João Teles, comandante da Força de Segurança
da invasão da Revolução de 1893. Quando aquele general entrou lá nos fundos e começou a gritar, nossa, eu fiquei com muito medo. Eu achei que fosse algo de verdade. Esse roteiro é para aquelas pessoas que querem saber da história do local. Que eles, quando a gente liga, né? Quando a pessoa liga, a gente pergunta, por que escolheu Bagé? Aí a pessoa já diz, olha, eu escolhi por isso, por isso, por isso. Então, a gente já sabe que tem um grupo especial que gosta de história, que gosta de cultura, então é para eles que a gente apresenta, né? E mesmo aquele que não gosta, quando participa, se encanta, porque recebe, né, toda essa inovação, essa magia e esse encantamento. Então, eu acho que esse é o papel dos Caminhos da Rainha, encantar as pessoas. Emoção novamente no Centro Histórico Vila de Santa Teresa, a antiga charqueada, onde a matriarca os recebeu na igreja da vila e fez um relato da instalação da charqueada, fundada em 1897. Nosso primeiro negócio aqui foi uma casa comercial na esquina da Avenida 7 de Setembro. E prosperou tanto que em 1897, aí sim, nós realizamos o nosso maior sonho, a charqueada de Santa Teresa. E assim, na Rainha da Fronteira, os turistas encontram... Nossa, muita história. A gente até descobriu ao vivo que é o bioma Pampa, eu nunca tinha entendido bem, agora sei. Então a senhora recomenda? Com toda certeza, já estou pensando para quem mandar os convites. Recomendável. Nossa, eu vou falar muito disso aqui. Vou falar muito. Tem muita história. Isso que a gente viveu, acabou de viver aqui, né? E essa questão de ter alguém apresentando na primeira pessoa, um artista, isso é fantástico. Isso aí remete a gente. Foi emocionante agora. O Câmara Notícias fica por aqui. Voltamos com um programa inédito na próxima sexta-feira. Siga acompanhando a nossa programação e também as redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais!